Ninguém te contou. Mas existe algo que está lentamente corroendo sua vida. Não dói, não sangra, mas está lá, todos os dias te transformando em uma versão cada vez mais fraca, distraída, ansiosa. E o mais perigoso, você acha que está tudo bem, que está vivendo, que é normal, mas não é. É exatamente isso que te afasta de tudo que você poderia ser. O nome disso? Falta de disciplina. E não estou falando daquela disciplina genérica que se fala em livro de autoajuda. Eu estou falando da disciplina dos samurais. A disciplina que moldava homens em espadas, que fazia com que um guerreiro enfrentasse a morte com serenidade, que transformava a vontade em aço. E o que você precisa entender é que essa mesma disciplina pode ser a ponte entre a sua vida atual e a vida que você sonha. Mas antes de continuar, respira fundo, porque talvez essa conversa vá doer. Talvez ela vá cutucar feridas que você tem ignorado. Mas é justamente por isso que você precisa ouvir até o final. Porque a verdade não machuca, ela liberta. Os samurais viviam sob um código chamado Bushido, e nele, a disciplina não era uma ferramenta, era uma forma de existir. Desde a hora que acordavam a nem o momento que dormiam, cada gesto era intencional. Cada ação era uma expressão de autocontrole. Eles treinavam quando estavam cansados, praticavam o silêncio quando queriam gritar, faziam o que precisava ser feito, não porque era fácil, mas porque era certo. E agora eu te pergunto, quando foi a última vez que você fez algo difícil sem buscar recompensa imediata? A maioria das pessoas vive como folhas ao vento, levadas pelas notificações do celular, pelos desejos passageiros, pelos caprichos da mente. Acordam tarde, dormem tarde, comem qualquer coisa, dizem sim quando querem dizer não, passam horas consumindo conteúdo que só entorpece. E depois reclamam da vida, acham que estão azaradas, que o mundo é injusto, mas não percebem que estão se sabotando todos os dias, que estão sem saber, se distanciando da honra de serem quem nasceram para ser. A disciplina samurai não é sobre acordar às 5 da manhã só porque é moda. Não é sobre tomar banho gelado, jejuar ou fazer listas intermináveis. É sobre integridade, sobre dizer, se eu disse que faria, eu vou fazer. Mesmo que esteja cansado, mesmo que ninguém esteja olhando, mesmo que demore. E aqui está o segredo mais importante. Quanto mais você deixa de cumprir a palavra que dá a si mesmo, mais fraco você se torna. Não por fora, mas por dentro. A sua alma percebe. Ela sabe quando você está mentindo. Quando você diz que vai começar a treinar segunda, mas acorda e aperta o soneca. Você vira um estranho dentro da própria mente. Alguém que se observa, mas não se reconhece mais. As vontades que dominam seus dias nem são realmente suas. São impulsos, são vícios. São padrões repetidos tantas vezes que viraram rotina. E quando a rotina se baseia em fuga, a vida se transforma em prisão. Mas ainda há uma saída. Sempre há. E ela começa com um gesto simples, porém profundo. O de assumir a responsabilidade. Não a culpa, a responsabilidade. A culpa paralisa, te faz pequeno. A responsabilidade liberta, te dá escolha. E os samurais sabiam disso. Por isso treinavam mais do que lutavam, porque entendiam que a verdadeira batalha acontecia dentro. Era no silêncio das manhãs, no rigor dos gestos, no controle da respiração, que se vencia o inimigo mais perigoso, a mente indisciplinada. Você não precisa nascer forte, precisa se construir forte. E essa construção é lenta, dolorosa, muitas vezes solitária, mas ela é sua e ninguém pode fazer por você. A diferença entre quem vence e quem se rende está em quantas vezes você decide continuar, mesmo quando parece não estar funcionando, mesmo quando ninguém percebe. Porque o crescimento verdadeiro não dá like, ele dá clareza. Ele te ensina a confiar em si mesmo quando tudo parece desmoronar. E talvez, no meio do caminho, você se pergunte: vale mesmo a pena todo esse esforço? Vale,
porque nada é mais caro do que viver uma vida que não representa quem você é. Nada pesa mais do que os sonhos abandonados por falta de coragem. Nada dói mais do que olhar no espelho e ver nos próprios olhos a ausência de vontade. A disciplina não tira sua liberdade, ela te devolve, porque quem é escravo dos próprios impulsos nunca é realmente livre. Os samurais carregavam suas espadas com honra, mas antes disso carregavam um código, um propósito, um porquê. E talvez seja isso que esteja te faltando, um porquê forte o bastante para sustentar os dias difíceis, para justificar as escolhas impopulares, para manter seus pés firmes quando tudo te convida a ceder. Então pensa, por que você quer mudar? Por quem? O que você quer construir? Qual legado você quer deixar, nem que seja só para você mesmo? Enquanto essas respostas não estiverem claras, tudo parecerá esforço sem recompensa, mas quando você encontra o seu porquê, cada esforço se transforma em sacrifício sagrado. Cada rotina ganha sentido. Cada pequeno hábito vira uma oferenda ao futuro que você decidiu criar. E se em algum momento desse vídeo você sentiu que estava ouvindo a sua própria consciência, então talvez isso seja um sinal, um chamado, um lembrete de que você ainda pode, que ainda dá tempo, que não importa quantas vezes você caiu, mas quantas vai levantar com mais firmeza. Disciplina é construir confiança, e confiança é o maior ativo que você pode ter, porque quando você acredita em si mesmo, ninguém te para. O mundo pode te derrubar, mas você levanta, pode demorar, mas você volta, pode doer, mas você continua. E cada pessoa que começa a viver assim se torna uma centelha, uma chama que inspira quem está ao redor. Você nem percebe, mas começa a mudar o ambiente, começa a elevar a régua, começa a ser referência, não porque quer, mas porque se tornou. Por isso, não subestime o poder de um simples gesto disciplinado, um treino feito mesmo sem vontade, um não dito quando tudo gritava por um sim, um conteúdo construtivo escolhido em vez de mais uma distração vazia. São nessas pequenas escolhas que a sua vida se transforma. O extraordinário mora no ordinário bem feito. E para quem chegou até aqui, eu quero te dizer, você já é raro, porque a maioria para no meio, a maioria desvia, a maioria foge, mas você não, você ficou. E isso já mostra que existe dentro de você algo diferente, algo pronto para ser cultivado. Talvez um espírito guerreiro, adormecido esperando ser acordado. Então acorda, honra isso, respeita o caminho. Você não precisa mudar o mundo hoje, só precisa mudar o que você faz com a sua próxima hora, com seu próximo pensamento, com sua próxima escolha. A disciplina não é o fim, é o início de uma vida que vale a pena ser vivida, de um caminho que mesmo difícil tem sentido, tem propósito, tem alma. E se isso ressoou com você de verdade, deixa sua marca aqui, escreve nos comentários o que vai mudar a partir de hoje, compartilhe esse vídeo com quem também precisa dessa faísca, porque talvez, no meio do barulho do mundo, esse seja o empurrão que alguém precisa para voltar a lutar. E se quiser continuar nessa jornada com a gente, é só ficar. Aqui, cada palavra tem peso, cada vídeo é uma espada, e juntos vamos afiar não só o conteúdo, mas o caráter. Disciplina não é o segredo do sucesso, é o segredo da liberdade, da clareza, da paz. É o que te permite dormir em paz e acordar com propósito. E isso, nenhum algoritmo, nenhuma rede social, nenhum like pode te dar. Só você. E talvez seja o mais assustador e ao mesmo tempo o mais libertador. Porque quando você entende que a responsabilidade é sua, você para de esperar, para de depender, para de culpar e começa com o que tem, do jeito que dá, sem perfeição, sem cenário ideal, só com a decisão de não aceitar mais viver no modo automático. A vida não te deve nada e tudo o que você quer conquistar exige um preço, mas a verdade é que o preço da disciplina é muito menor do que o custo do arrependimento. E isso você já sabe. Lá no fundo, toda vez que deixa algo importante para depois, algo se parte dentro de você. Mas quando você honra a sua palavra, mesmo que seja só levantar da cama no horário combinado, você se reconstrói, tijolo por tijolo, dia após dia. E se por acaso você falhar, tudo bem.
Não é sobre nunca cair, é sobre não se acomodar no chão, é sobre levantar mais rápido, corrigir mais consciente, aprender mais fundo e seguir, sempre seguir. Porque disciplina não é rigidez cega, é uma dança entre firmeza e compaixão, é saber quando se cobrar e quando se perdoar, mas nunca se abandonar. Muita gente vai te chamar de radical, de obsessivo, de chato, e tudo bem, eles não entendem ainda. Mas um dia, quando virem os frutos da sua constância, talvez entendam. E mesmo que não entendam, você vai saber, vai sentir. Porque nada é mais poderoso do que a paz de quem vive alinhado com o que acredita. Quem é disciplinado não precisa provar nada. A própria vida se encarrega de mostrar. Então respira fundo agora. Fecha os olhos por um instante e faz um compromisso consigo mesmo. Um que ninguém vai ouvir, ninguém vai ver, mas que vai ecoar em tudo o que você fizer a partir de hoje. Um compromisso de presença, de força, de verdade. Você pode ser muito mais do que tem sido. E no fundo você sabe disso. Agora é hora de honrar esse chamado. A espada está na sua mão. O caminho está diante de você. O resto depende apenas da sua escolha. E essa escolha não precisa ser grandiosa, não precisa ser perfeita, precisa ser real. Às vezes, ela começa em silêncio, acordando um pouco mais cedo, fechando uma aba que te distrai, dizendo não para algo que sempre te prende. Parece pequeno, mas não é, porque cada vez que você escolhe o caminho mais difícil, o mais disciplinado, algo dentro de você cresce, algo que ninguém pode tirar. Uma base, uma rocha, uma certeza. E com o tempo isso se torna natural, você começa a se orgulhar das pequenas vitórias, a sentir prazer na ordem, na constância, na clareza. O que antes parecia impossível vira rotina. O que era caótico agora é calmo. A mente antes barulhenta aprende a ouvir. O corpo antes preguiçoso começa a responder. E o coração, antes inquieto, encontra direção. Pouca gente vai entender o que você está fazendo, mas você não está fazendo para ser entendido. Está fazendo porque sabe que é isso que precisa ser feito. Porque chegou um ponto onde viver pela metade não serve mais. Onde ser mais um não basta. Onde você finalmente entendeu que ser disciplinado não é se privar, é se libertar. Libertar-se do ruído, das vontades rasas, da versão que o mundo tentou te empurrar. E reencontrar aquilo que você nasceu para ser. Um guerreiro do cotidiano, um mestre de si mesmo, um samurai moderno, silencioso, focado, honrado e, acima de tudo, livre.